reunião, que a gente vai compartilhar com mais pessoas que, infelizmente, não tiveram presente aqui. Bom, começando oficialmente aqui, então, primeiro, eu agradeço muito a presença, foi tudo de última hora, assim, a gente decidiu fazer isso praticamente hoje, de hoje para hoje, então, muito feliz de ter essa resposta de vocês aqui, de imediato, assim, de aceitarem o nosso convite. Muito feliz mesmo. O André aí tá do S9 de André. André, fique tranquilo, a gente resolve isso aí, viu? Depois a gente coloca um link aqui para você conhecer mais o material do curso Projeto Elétrico. Eu estou vendo vocês aí participando. Participem, vocês estão com a câmera ligada aí, participem, a gente está aqui de olho, participem no chat. Bom, o assunto hoje é a conexão de usinas. Como o Vinícius falou, esse mercado é um mercado muito promissor. Dentro da energia solar, que já é algo incrível, é mais promissor ainda a parte de usinas, né? Porém, a gente se esbarra num probleminha, né? A parte de usina fotovoltaica, como toda energia solar, né, tem que ter viabilidade. A gente tem que mostrar para os clientes que é viável. E dentro desse assunto da viabilidade, para uma usina, seja ela de pequeno porte, quando a gente fala pequeno porte, é assim, já de 15, 30 quilowatts, vai até 50, de pequeno para médio porte, 50, médio porte, e aí acima de 50 já são de grande porte, a gente já vê de 100, 200, até 1 mega, 5 megas. Né? Todas elas, sem exceção, vão ter um probleminha, se esbarram num probleminha, que é a conexão. Na verdade, mais especificamente, né, o caso da viabilidade financeira, um assunto que atrapalha, que vem para uma pedra grande na viabilidade financeira, que é a conexão. Será que vai ter reforço de rede ou não vai ter? Será que a gente vai ter custos para conectar essa usina ou não vai ter? Isso é uma dúvida grande. É uma coisa que muitos de vocês querem saber mais e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Na verdade, a gente está aqui para compartilhar experiências sobre esse assunto com vocês. Fala, Vinícius. Marcelo, e essa questão da conexão de usinas, meu amigo, eu já vi muita surpresa, entendeu? Então, eu quero te dizer que hoje vocês vão ter a oportunidade de entender o jeito certo, que existe o jeito certo e o jeito errado. O jeito certo é você seguir já o caminho para tentar evitar o máximo de problema possível. E o jeito errado é aquele caminho pedregoso, cheio de buraco, meu amigo, que para você chegar até o final dessa usina ligada é uma dor de cabeça. Então, fica ligado aí, porque hoje você vai ter uma orientação assim que você não vai encontrar em lugar nenhum. E muito menos aqui ao vivo, dessa forma, pelo Zoom, eu e o grande mestre Marcelo aí. Então, conexão de usinas realmente é uma grande pedra lá, né? Pedra no sapato, né? De quem não sabe o caminho correto. Então, abre aí os problemas, Marcelo. Bom, quando a gente está tratando de negócios de usinas de menor porte, usinas de telhado, por exemplo, né? Com certeza a grande maioria de vocês aqui deseja evoluir, né? Crescer os negócios, aumentar os negócios, pegar usinas maiores. Mas essa dificuldade em fechar negócios maiores vai partir justamente desse problema, vai esbarrar nesse problema de conexão. Os negócios maiores que a gente está falando são negócios de acima de 30 mil por negócio, por usina, por cliente. Ganhos acima de 30 mil. Ou seja, isso é o que você vai botar no seu bolso, é o lucro de uma usina dessa. Para você entender, por quilowatt-pico você bota de lucro, Marcelo, R$ 500 no mínimo. Que aí, numa usininha pequena aí de 60, R$ 30 mil no bolso. Aí é o mínimo que você vai ganhar aí. Tem gente, Marcelo, que uma usina dessa daí está botando 40, 45, o K, enfim, 30 mil é a média, a gente puxando por baixo. Então, é um grande negócio e que você consegue fazer isso aí em 7 dias. E aí, às vezes, alguns pensam, né, Vinícius? Ah, não, mas isso aí é para coisa muito grande. E não é. O Vinícius acabou de falar a medida dele aqui, ó. Não é negócio tão grande assim, não são negócios tão complexos que você vai ter, por exemplo, projetos complexos. Por exemplo, acima de 300K você tem obrigatoriedade de proteção, de seletividade, de aterramento, muito mais complicação.
E aí, usinas menores, você não tem nada disso, não tem essa complicação. E aí, a dificuldade que você realmente tem, que alguns que a gente percebeu que tem, realmente é só na conexão. Porque é um projeto mais simples, é uma execução mais simples, mais barata, e você só tem que lidar bem com esse assunto da conexão da usina, que é a grande dificuldade, que talvez impeça alguns de vocês de ganhar negócios maiores. Por quê? Porque ela atrapalha a viabilidade. Você vai chegar para o cliente e vai dizer quanto é o investimento. É 200 mil ou é 250 mil? Não sei, porque eu não sei como é que está a rede, eu não sei dizer se vai ter reforço ou não vai ter. E essa insegurança, gente, mesmo que você não toque no assunto com o cliente percebe. A gente percebe, o ser humano tem esse dom de conseguir ver se você está com segurança no que você está falando ou não. Então, mesmo que você não queira falar sobre isso, o cliente vai perceber se você está com segurança ou não no que você está dizendo, no que você está prometendo em termos de viabilidade. Então, é muito importante vocês terem esse conhecimento e melhor ainda seria vocês terem uma coisa que a gente está pretendendo passar para vocês aqui hoje, eu e Vanessa juntos, que é a vivência, a experiência. Porque, gente, vamos, modéstia à parte, eu e o Vanísio junto aqui, de conteúdo gratuito no YouTube, tem muito. É ou não é? Quem nunca viu uma aula nossa aí, minha do Vanísio? Acho difícil. Tá conteúdo, tem conteúdo pra caramba lá no YouTube, tem conteúdo dos nossos treinamentos. Mas conteúdo por conteúdo, a gente acredita que vocês já estão assimilando muito. Quem é aluno, quem não é aluno também lá no YouTube. Então, conteúdo, a gente conseguiu transmitir muita coisa. Mas agora, a gente está planejando evoluir. A gente quer passar para vocês algo além do conteúdo. Experiência. Experiência e vivência em cada tópico que a gente vai decidir conversar aqui com vocês. Então, a experiência que a gente quer dar para vocês hoje é esse gostinho que vocês vão ter aqui dessa entrega que a gente quer dar para vocês. Por isso que a gente está aqui no Zoom, não estamos lá no YouTube. Eu estou vendo aqui a cara de vocês, né? O Jailson, o Ailton, o Ricardo, o José, Fernandes. Estou vendo vocês aqui tudinho. Leonardo, Al, tá, Fim. Estou vendo vocês aqui. Então, a experiência hoje é diferente, porque a gente quer passar a vivência para vocês. A gente não quer só entregar uma aula, um conteúdo. A gente quer passar do que a gente viveu. Então, passar do que a gente viveu em cima desse problema aqui. Então, eu vou pedir para o Vanísio compartilhar um pouquinho com vocês alguns casos, alguma experiência que ele já viveu muito aí, como eu falei para vocês, sobre usina. Né? Acho que a gente explicou bem qual é o problema que a gente está pretendendo atacar hoje aqui. Então, Vanísio, fica à Então, vontade vamos aí. lá. Gente, é o seguinte, olha, o que eu vou estar te falando aqui agora é a diferença e de você evitar uma grande surpresa para o cliente. Imagina aí, você chegou lá no cliente e aí o cliente pediu um orçamento, você passou esse orçamento para o cliente, aí se você não souber o processo direitinho, você já vai comprar logo as placas, já vai instalar, e na hora de conectar a tua usina, a concessionária vai dizer, não, meu amigo, minha rede não está preparada para isso, não. Você vai ter que ter reforço de rede. Até aí ainda vai. E quando ela diz você vai ter reforço de rede e você que vai ter que pagar esse reforço de rede. Então, é para evitar essas e outras e qualquer surpresa para o cliente e a sua segurança em quando você estiver fechando um orçamento com ele, já saber exatamente o que pode e o que não pode acontecer, tá? É que a gente está aqui com o Marcelo, eu e o Marcelo, para a gente lhe passar essa vivência. E aí, posso lhe dizer que eu passei isso na pele. Claro, a gente que está na ponta, que está na frente, né? Existem as teorias, né? Você vai estar aí, você estuda, você vê o conteúdo, tem muita coisa na internet, mas muita coisa é teoria. Eu quero ver quem faz na prática, quem está no campo de batalha. Aí você, quando está no campo de batalha, aí você sabe onde o sapato aperta. E é isso que a gente vai passar para você hoje. É exatamente lhe mostrar essa vivência de campo de batalha.
não é só do que existe, não. Às vezes tem uma coisa escrita, mas a interpretação é outra. Às vezes tem uma coisa lá escrita, inclusive na norma, mas as concessionárias aplicam aquilo ali de forma diferente. Então, eu senti duas coisas na pele aí, e vou te dar aqui só dois dos exemplos para você entender. Na execução, olha só, a execução da Café mais Solar 1 e da Café mais Solar 3. Tá? Lá na Café mais Solar 1, abre aí, Marcelo, por favor. Na Café mais Solar 1, que é uma usina solar, essa daí é uma usina solar de aluguel, eu fiz exatamente para eu alugar, hoje essa usina está alugada. Então, era lá um inversor de 60 quilowatts, então é uma usina de 60 e tem 70 quilowatts pico de placa. 212 placas aí de 330 watts, né? Essa a configuração aí dessa Café mais Solar 1. Lá na Café mais Solar 1, já existia a rede trifásica, tá? Já existia a rede trifásica. Então, essa daí, esse negócio de você já olhar, aquele negócio que eu já sempre digo, meu amigo, quando você for olhar um terreno, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o poste e contar lá se tem 3 cabos. 1, 2, 3. Aqueles últimos cabos lá de cima do poste. Naturalmente, se você conta 3 cabos, é porque essa rede certamente deve ser trifásica. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei aí nesse terreno da Café Mais Solar 1, olhei para cima do poste e contei, conta os fios. 1, 2, 3. 3 fios. Tá? É isso que eu chamo de terreno bebê, aquele terreno bom e barato, que nem chique-chique nasce, e ainda tem rede trifásica passando na porta. E aí existe uma grande diferença disso aí. Qual é a diferença? Anísio, beleza, tu instalou um negócio de 60 quilowatts, lá tinha rede trifásica, moral da história. Moral da história, quando eu fui conectar na rede, tá? Essa rede, ela já estava bem legal. Tá? E eu não vou mentir que, como foi uma das primeiras usinas, eu sabia de muita coisa, sabia de tudo, mas tem alguns detalhes que até fogem dos mais experientes, até você ir para o campo de batalha e descobrir como realmente as coisas funcionam. E aí eu vi que aquela rede era trifásica e já tinha transformador também bem pertinho do terreno. O que aconteceu? Final das contas, quando eu fui pedir a conexão, eu não paguei reforço de rede, porque a rede já estava bem legalzinha para mim. Então, meu amigo, rede trifásica é fundamental na hora que você vai procurar um terreno, que eu chamo de terreno bebê, aquele terreno bom e barato, que nem chique-chique nasce. Marcelo, um fato interessante que eu estava na feira agora, eu encontrei uma das meninas lá, que é a Fabiana, inclusive, que é aluna, né, do importador solar, mas ela não era aluna de usina, e ela viu uma aula lá do terreno bebê, que era para comprar o terreno que nem chique-chique nasce. Mas eu acho que a Fabiana não assistiu a aula toda, que ela disse que quando viu um terreno que nem chique-chique nasce, já comprou logo o terreno. Só que quando foi no outro dia, que ela foi olhar para os fios, só tinha dois, na verdade. Aí ela viu que não era aí depois viu que o negócio não era trifásico. Resumindo, ela não assistiu a aula toda. A aula toda você tem que olhar para cima e contar os fios e ver se a rede é trifásica também. Então é isso. Essa aí, rede trifásica passando na porta, já é um grande começo para aquele terreno ser um terreno bebê. Então, Agora, aqui, um Marcelo, parênteses, né? O Vinícius falou muito bem, ó. É um grande começo. começo. Mas será que é tudo? É tudo, Vinícius? De jeito nenhum, isso não é Não tudo. é. É o começo, né? É o começo de tudo, mas nem de longe isso é tudo, né? Quer dizer, nem de perto isso é tudo. Marcelo, e aí, nessa usina Café Mais Solar 1, eu não precisei pagar reforço de rede. E aí eu vou lhe mostrar a diferença. Olha a sutil diferença do conhecimento que vai fazer você economizar R$ 55.000 no mínimo no seu bolso. Gente, economizar é deixar de pagar. É essa sutileza do conhecimento é que vai diferenciar, como eu digo, o homem dos meninos. Ou seja, a galera que está na comunidade Café Mais Solar, junto com os projetos elétricos, e da galera que está aí fora boiando
só pela internet, sem as informações objetivas. Abre aí a Café Mais Solar 3. E aí eu fiz a 1, beleza, fiz a 2, e aí eu cheguei na 3. A 3 eu fiz a mesma configuração, tá? Inversor de 60 kW, não existia rede trifásica, tá? Não existia rede trifásica. Aí, o que eu fiz aqui? Tá? O que eu fiz? Não tinha rede trifásica. O que eu fiz? Quando eu fui fazer a conexão na rede da concessionária, simplesmente me deparei com esse orçamento aí de R$ 55 mil. Meu amigo, é um baque. Agora, isso aqui ainda bem que era para mim. Imagine você deixar uma informação dessa passar para o seu cliente. Imagine aí, você montando uma usina para o seu cliente e você não sabe quando é que isso pode acontecer ou não, de você ter que pagar um reforço de rede. Então, isso aí realmente é um dos grandes problemas de você não saber o caminho das pedras, ou seja, o jeito certo de conectar uma usina na rede da concessionária, entendeu? Então, gente, nessa usina Café Mais Solar 3, o que aconteceu? Eu acabei me deparando com esse orçamento aí de R$ 55 mil para colocar a rede, tá? Para colocar ou para conectar na rede, e tive que pagar ou eu não ligava a usina. É mole, Marcelo? Uma coisa, aqui está escrito pagou, né? Mas parece pouca coisa que você contou na história, mas entre você receber a informação de um orçamento de R$ 55 mil e você aceitar que tinha que pagar, o que foi que aconteceu? O que você vivenciou? Marcelo, a vivência é muito pesada. Quando eu vi esse orçamento de 55 mil, claro que eu fui tentar fazer tudo que estava ao meu alcance para não pagar. Esperneou. Meu amigo, tudo que você imaginar, eu fiz. Eu fui atrás da concessionária, ouvidoria, fui atrás da ANEEL, fui discutir. Cara, eu passei, além do dinheiro, tem o tempo. Eu passei 6 meses na batalha para não pagar. Tu pensa que eu paguei? Foi assim? Não. Para não pagar. Foi uma E agora eu quebra-braço, vou né? te dizer uma coisa, meu amigo. O que você falou lá no começo, Marcelo, e a vivência desses 6 meses, Marcelo. Olha o tanto de vivência, só nesse caso aí, da diferença de pagar e não pagar um reforço de rede. Então, é essa vivência que tanto eu como o meu amigo Marcelo, a gente tem para passar para vocês durante aí. Eu vou até adicionar um caso, eu não coloquei aqui porque não é de usina, mas é bem parecido, né? É um caso de uma subestação. Mas ilustra bem o que a gente quer mostrar aqui, porque, ó, você vê esses exemplos aqui, pela lógica, né? O cérebro matemático da gente vai pensar assim, existia, não pagou. Não existia, pagou. Então é só isso. É só ter rede pronto. Não é, gente. Não é. Para exemplificar mais ainda, eu vou contar um caso meu, né? Que é de uma subestação, uma das mais recentes que eu fiz. Subestação simples, aérea, de 112,5. E o cliente investiu na usina, a gente tinha rede, média tensão, muito próximo, mas é muito próximo mesmo. Não dá espaço, certo? Fizemos um AVT, né? Para quem não sabe, eu vou simplificar, resumindo, o AVT é uma... Formalmente, você pergunta para a concessionária se vai ter ou não vai ter rede, reforço de rede, né? Avaliação de viabilidade técnica. Fizemos e a resposta era negativa. Não tinha, não ia precisar de reforço de rede. Beleza, né? Tudo ótimo, né? Tudo lindo, né? Tinha rede, tinha um documento dizendo que estava tranquilo, podia fazer a subestação, que ia ser ligado. Subestação executada, pedimos a ligação e a surpresa. Olha só, chegou um orçamento que era quase o dobro do preço da subestação. Quase o dobro do investimento que o cliente fez na subestação. O cliente não caiu para trás, não. Ele faltou ter um infarto do coração.
Porque, gente, imagina só, o negócio que ele fechou ali de 60 e poucos mil, chegou um orçamento de reforço de rede, no final das contas, de mais de 100 mil reais. E aí, o que a gente quer passar para vocês aqui é, o conhecimento é a base, mas tem muita coisa de norma, de interpretação, de análise e de vivência. Nesse caso, por exemplo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dando todas as armas, todo o embasamento técnico para o meu cliente, para ele fazer o que o Vinícius, por exemplo, fez aí durante 6 meses. Tentar ativar todos os seus recursos para não ter que pagar o investimento. Né? Embasamento técnico, outros casos, orientação para ele ir na concessionária. E esse caso, por exemplo, está em aberto. Até hoje a gente não conseguiu resolver ainda não, está há pouco tempo. Mas nós estamos confiantes que, no mínimo, esse orçamento vai se reduzir. Porque tem muita coisa indevida. Tem cobrança ali dentro desse orçamento para o meu cliente que é indevido. Agora, até você chegar nesse ponto de conseguir mostrar para o cliente que tem cobrança indevida, que ele tem direito a reclamar, a abrir caso, a abrir reclamação na ouvidoria, se for o caso até mesmo na justiça. Até aí, você precisa estar preparado para isso. Nem todo caso é preto no branco, gente. Uma das grandes lições aqui da aula de hoje. Nem todo caso é preto no branco. Então, é isso que a gente quer passar para vocês, essas experiências. O que eu estou falando aqui é de uma subjeção, mas podia ser muito bem de uma usina também. Né? E uma usina fotovoltaica também acontece, com certeza. Então, esses são alguns casos para vocês entenderem um pouquinho do que a gente resolveu conversar hoje à noite aqui com vocês. Então, agora eu vou falar um pouquinho da base, né? Como eu falei, a gente precisa ter uma base teórica para partir. Se não é algo tão lógico assim, simplesmente ter rede liga, não ter rede não liga, ter rede não paga e não tem rede paga, já que não é isso, então o que que é? Vamos relembrar um pouquinho aqui da legislação? Isso aqui que a gente vai falar tem aula do Vanísio, tem aula minha, tem aula dos nossos cursos, mas a gente vai refrescar a memória de vocês, tá? Nós temos basicamente hoje duas fontes aqui nesse assunto, que vão nos guiar, que vão literalmente nos guiar sobre esse assunto de conexão. É a Lei 14.300 e a Resolução 1000. Todo mundo sabe que a Lei 14.300 é mais recente. E a Lei 14.300, como o nome diz aqui, ó, é lei, né? Tem força, é lei e tem força de lei. A resolução, que é da ANEEL, também tem força de lei, tem que ser cumprida. Mas a lei é lei. E o que é que diz aqui nessas duas? Para ver se vocês estão tentando relembrar aí de cabeça, tá? A gente anotou aqui para não esquecer. A gente esqueceu de anotar os itens, né, Vinícius? Mas depois a gente mostra aí os itens. Tá nas aulas aí que a gente já fez. Mas, em resumo, lá na Lei 14.300, o que é que fala? Microgeração, ou seja, abaixo de 75 kW, microgeração, está lá com essa palavra, microgeração, a concessionária tem que pagar 100%. Foi microgeração, a concessionária paga 100% da conexão. Beleza. 1000 maravilhas. Mundo ideal, mundo de Bob. Alice no País das Maravilhas. Como a gente falou aqui agora, Vinícius, ó, tinha aqui 60 kW, abaixo seja, na microgeração, eu estava na mas microgeração, pagou. e aí a concessionária seria responsável para pagar 100%, e, para minha surpresa, ela estava me cobrando um orçamento de 55 mil. Exatamente. Por quê? Porque aí a gente entra em confronto, né? Compara, né? Com a legislação, a gente tem que estudar tudo por completo, né? Ainda bem que eu não fui ser advogado, graças a Deus, porque, meu Deus do céu, era muita coisa para ler. A gente só tem umas 4, 5 leis para ler, né? Nós aqui da elétrica. Imagina os advogados. Mas, enfim, a resolução 1000, o que que diz lá na resolução 1000? Vamos complementar, então, ó. Lá já diz um pouquinho diferente. Lá diz assim, ó. Ah, não, beleza. Microgeração. Se, eu coloquei o se bem grande, eu queria colocar maior, mas não deu. Se, aí tem um se bem grandão. Microgeração, se. Tem duas condições lá. Vocês podem ler depois na resolução 1000. Tem duas condições
é abaixo de 50 quilowatts. E é sem acréscimo de fases. E aqui, já dando um detalhe maior para vocês ainda, de interpretação, de rede, tá? Da rede. É uma palavrinha que faz uma diferença, não é da unidade consumidora, é da rede, certo? Então, não pode ter acréscimos de fase da rede e tem que ser abaixo de 50 quilowatts. Isso, aí sim, se caracteriza para a concessionária pagar 100%. Ou seja, vocês conseguem enxergar um conflito? Vocês conseguem enxergar ou não? O pessoal que está com a câmera ligada aí balança a cabeça assim, ou então assim. Consegue, o Leonardo consegue, o Ricardo também, né? É um conflito, gente. Ó, o Daniel também, o William está dando ok, ó. E aí começa, é meio que a gente entra numa zona obscura, né? Poxa, e agora? O caso do Vanísio foi exatamente isso aqui, né? Ele estava entre uma lei e outra aqui. E aí, Exatamente. detalhe, né? Detalhe, eu costumo pensar assim, poxa, mas a lei 14.300, além de ser lei, ela é mais nova, ela é mais recente. Ela deveria, né, em termos jurídicos, sei lá o quê, sobrepor a resolução, mas na prática não vai ser assim. Não é assim, tão fácil, né? Então, infelizmente, a gente tem aí uma barreira grande. E aí, como o que é que pode nos ajudar? O que é que pode nos ajudar, já que a legislação não é clara? E ainda tem um detalhe, né? Cada concessionária resolve interpretar de um jeito. Infelizmente, não é claro. Então, o que é que pode nos ajudar? Na minha concepção, a única coisa que pode nos ajudar é o que a gente está falando desde o começo. É a vivência, é a experiência. Por isso que a gente quer compartilhar o máximo possível com vocês disso aqui. Não é só uma aula, não é só teoria. Veja que a gente não está nem citando aqui diretamente, é só para lembrar, né? A gente quer compartilhar com vocês experiência sobre isso aqui, esse ponto aqui. É um ponto só, veja, gente, ó. É um pontinho. No universo de usinas, é uma coisinha. É a conexão. Tem tanta coisa para falar de usina, a gente escolheu isso aqui hoje, porque é segunda-feira. Estou brincando, é porque a gente quis mesmo falar disso aqui. Mas, olha, tem muita coisa para falar. Então, vamos lá. Vamos compartilhar mais um pouquinho da nossa experiência, né? Você quer comentar alguma coisa disso aqui, Vinícius? Antes de eu prosseguir? Olha só, Marcelo, e aí uma outra coisa, só uma dica aqui, mas Vanísio, quer dizer que se o terreno não tiver, só esse dado aqui, o terreno não tem uma rede trifásica passando na porta, tá? E aí esse terreno não vai prestar para energia solar? Grande pergunta. Quem vai te dizer isso? Imagine que você vai precisar pagar reforço de rede. Quem vai te dizer isso? Aí você vai ter que fazer uma análise se vale a pena você pagar o reforço de rede e utilizar aquele terreno. Vai depender do quê? Do valor do orçamento, né? Então, é uma das coisas que você vai analisar e dizer, cara, vai valer a pena, os terrenos aqui dessa região são caros, eu não tenho outro terreno, então vai valer a pena pagar um reforço de rede. Então, gente, esse aí é um dos pontos. Aí, só acrescentando o que o Marcelo disse, essa vivência de você entender a parte da legislação, a parte de vários casos práticos, né? Você aprender, você ver os casos práticos aí acontecendo, o dia a dia, como você vai se sair de cada situação dessa, é essa vivência, que talvez você levasse aí 6 meses para pegar e hoje você já está tendo aí a noção exatamente do problema que pode ter e de como resolver. Não é isso? Marcelo, Isso. volta lá. Então, vamos lá. Vamos agora para o terreno. A gente já falou agora aí. Agora a gente vai falar de duas situações. Quando eu tenho um terreno que não tem unidade consumidora e quando eu tenho um terreno que tem unidade consumidora. A Tá contigo gente aí, Marcelo? tome um gole de café aí, pessoal, para vocês acordarem. Vamos lá. Porque agora a gente vai levar mais para a prática ainda. Ó, a gente falou que é muito uma questão da interpretação da concessionária. E
e de vivência e de experiência. Então, vamos tentar resumir o que vocês podem encontrar. Vocês todos aqui são empreendedores da energia solar, são projetistas. Então, vocês, quando estão no campo de batalha, vocês vão encontrar clientes nessas duas situações aqui. É difícil encontrar um cliente que não se encaixa numa dessas duas situações. Ou ele está planejando com desejo de colocar uma usina em um terreno, uma usina no terreno que não tem uma unidade consumidora, é um terreno que ele tem lá que não está usando, é um terreno que ele visa comprar, visa investir. Então, é um terreno sem unidade consumidora. Ou ele tem um terreno com unidade consumidora, ou seja, ele tem ou um terreno que tem só uma unidadezinha ligada lá, ou então ele tem o próprio empreendimento dele. O empreendimento dele, como ele é uma unidade consumidora. E ele tem um espaço lá grande. Essa situação aqui, terreno com unidade consumidora. Em ambos os casos, ele quer colocar uma usina. E aí pode até ser usina de telhado também, se for um telhadozão grande, né? Tipo um galpão, por exemplo. Usina decente, de grande porte, né? Então, é um caso ou é o outro caso. Certo? A gente não teve como simplificar mais do que isso. E a gente quis dividir porque a conduta de vocês perante esses clientes aqui tem que ser diferente. A conduta, a análise técnica de vocês, eu e Vanise, gostaríamos de que vocês entendessem a partir de hoje que deve ser diferente. O olhar técnico deve ser diferente. O terreno que não tem o C e o terreno que tem o C. E a gente quer explicar aqui para vocês como é essa diferença. O que é essa diferença? É o jeito que eu e o Vanise olhamos. A gente quer passar para vocês isso aqui, um pouco disso aqui. Tá? Alguém pediu aqui para comentar sobre a lei, ó. O Wagner pediu para comentar sobre a lei 14.300. Garanto, Wagner, que se você for lá no YouTube, vai ter uma aula minha, vai ter uma aula do Vanísio, vai ter uma aula minha e do Vanísio junto. Tem um monte de aulas sobre a lei, tá? Verdade. Ensinando sobre a lei. Então, vamos focar mais hoje aqui na vivência, na interpretação desses assuntos aqui que a gente quer passar para vocês, tá? Ó, vamos falar do terreno sem um C, que é o caso clássico quando a gente pensa em usina. O cara que vai investir na usina vai procurar um terreno, como o Vanessa mostra, né? Terreno bom e E às barato. vezes não tem a unidade consumidora, ou seja, não tem nem padrão, não tem nada, Não tem não tem nada, ligação, não tem nada, não tem, não né? tem nada. É limpo. O que a gente gostaria que vocês entendessem, né? Qual é a nossa direcionamento para vocês encararem o cliente nesse caso? Terreno sem um C. Primeira coisa, a rede. Mas a gente gostaria que vocês tivessem um olhar mais profundo. Não é só ver se tem a rede. Não é só isso. Também não é só ver se ela já é trifásica, por exemplo. Isso é importante. Se tem rede, é importante. Se é trifásica, é importante. Mas tem algo mais. Tem coisas a mais para vocês entenderem. Para vocês terem atenção no momento de orientar o cliente nessa situação aqui. Ó, qual é o melhor tipo de rede? Por quê? Quando a gente fala o tipo de rede, ó, é a distribuição da rede, a distância da rede para o transformador, como é que está o entorno daquela rede, se ela é trifásica, monofásica ou bifásica. Então, tem uma série de componentes para vocês investigarem nesses casos. Então, um dos critérios é pense bem na rede, analise bem a rede. Outra coisa que você vai fazer no terreno sem unidade consumidora, sua mão vai coçar, sua cabeça vai ficar com vontade incrível de ter que pedir uma ligação. Tem que pedir uma ligação. Estou com medo de construir rede, estou com medo de ter reforço de rede, vou correndo pedir ligação. Aí, na pressa, vai pedir de qualquer jeito essa ligação. Não queremos que vocês façam isso mais. A gente quer que vocês tenham uma estratégia certa. Que tipo de ligação? Qual é a melhor ligação que você vai usar aqui, que você vai pedir? E por que é assim? Aí, gente, para responder o melhor tipo de rede, por quê? Qual a melhor estratégia para pedir a ligação nova e por quê? Isso aqui vai causar a diferença de R$ 55.000 de pagar ou não pagar essa bolada aqui para vocês. E aí, como vocês viram, na legislação vai ter conflito. Então, a resposta disso aqui está onde? Se na lei tem conflito. Como a gente falou, está na vivência, está na experiência,
Está na experiência do Vinícius, está na minha experiência, e é isso que a gente quer passar para vocês. Uma orientação de como analisar a rede, de como pedir essa ligação nova nesse caso aqui. Agora vamos pensar aqui um pouquinho também no outro caso. O terreno com unidade consumidora. Totalmente diferente, totalmente diferente. É outro mundo. O terreno. E detalhe, ó, unidade consumidora grande ou pequena, tá? Pode ser um fiozinho monofásico com uma lâmpadazinha pendurada lá dentro, não interessa. É uma unidade consumidora. E isso faz diferença, viu? Escutem isso. Isso faz diferença. Se não tem nenhuma, ou se tem uma lâmpadazinha pendurada, isso faz diferença. Beleza? Então, quais são os cuidados, a orientação que a gente tem para passar para vocês com o terreno tem em você, ou seja, a casa, a fazenda, o sítio, a empresa, a indústria, o galpão do cliente. E lá quer fazer uma usina. Primeiro, a rede, de novo. Ah, Marcelo, mas já tem o C. Mesmo assim, a rede é o primeiro elemento de suma importância aqui para você pensar. Como é que tem que ser? Você vai analisar de novo, friamente, qual é a rede que tem ali, que está ligando ele hoje. Qual é o melhor tipo de rede e por quê? Será que aquele lugar que ele tem ali, como unidade consumidora, é o melhor lugar para instalar essa usina? Um dos critérios vai ser a rede. Que tipo de rede ele tem lá? E quando eu falo tipo, não é só se é trifásico, se não é, se é média tensão, se não é. Não é só isso. Tem mais profundo. Tem coisas mais profundas que eu vejo, que o Vanizo vê. E a gente quer passar para vocês. A potência disponibilizada. Muitíssimo importante isso aqui. Eu já tive casos, vários casos aqui na minha empresa, de acompanhar alunos, de fazer mentorias, até individuais com alunos, só sobre esse ponto aqui. Clientes maiores, clientes que têm um monte de unidade de grupo B, 10, 12 unidades de grupo B, quer fazer uma usina para atender todo mundo. Como é que é a história da potência disponibilizada aqui? E quando mistura grupo B com grupo A, como é que a gente vai tratar a potência disponibilizada aqui? Ó, grupo B, grupo A, ou grupo B e grupo A. Vai ter clientes que é os dois. Clientes, grupos, por exemplo, rede de lojas. Vai ter esse cliente é os dois. Ele pode ter um galpão de distribuição no grupo A. E ele pode ter 10 lojas no grupo B. Todo mundo junto aí é um cliente só. E agora? Vamos escolher qual é o melhor lugar para colocar uma usina. Entra em jogo todos esses pontos aqui. A rede, a potência disponibilizada. E quando é necessário fazer um acréscimo de carga, um acréscimo de potência, como que é feito esse pedido? Que tipo de pedido é? Aí, gente, realmente, só vai na experiência mesmo. Não vai ter escrito isso aqui em canto nenhum. Não vai ter escrito como vocês procederem em canto nenhum. Só na vivência mesmo. Tá? Marcelo, Então, exatamente isso que você está dizendo. Porque isso aí só aprende no campo de batalha, meu amigo. Não tem outro canto, não. Você, se o que tivesse escrito lá fosse o que funcionava, eu não teria pago 50 mil reais, 55 mil reais num reforço de rede. Então, o que acontece? Aí é onde você começa a realmente ir a fundo e a entender exatamente o que fazer e o que não fazer, né, para você realmente se livrar desse reforço de rede. E você não pagar reforço de rede é você estar na frente da sua concorrência, porque os caras não sabem disso aí. Essa é a grande realidade. Eles não sabem disso aí, não sabem a saída para isso aí. Como é que o cara vai isso. saber a saída para isso aí? Inclusive, olha, tem um orçamento aí, estou fazendo no condomínio, e é exatamente isso que você disse. Nesse condomínio tem tanto unidades grupo B, quanto unidades grupo A. Muita gente que vai lá, às vezes, fazer um orçamento desse no condomínio, concorrente que vai fazer um orçamento desse no condomínio, não sabe nem para onde é que vai, quando é que não entende como é que o mesmo empreendimento pode ter grupo A e grupo B. Então, isso aí é outra grande sacada de você saber esse tipo de entendimento. Quando você aprende isso aí você começa a mudar o seu patamar, porque você vai começar a entender
os grandes negócios, ou seja, Vislumbrar negócios maiores. vislumbrar negócios maiores, porque você sabe a solução técnica e o melhor modelo de negócio para atender aquele cliente. Então, isso aí vai fazer uma grande diferença.